Olá, muito boa noite. Começa agora o Consultor Agro Mais. É hora de conferir o fechamento dos mercados agrícolas e financeiros nesta sexta-feira, final de uma semana agitada nos mercados de commodities agrícolas, sobretudo no mercado de grãos, com preocupações relativas ao clima no Brasil e nos Estados Unidos, particularmente. Isso dominou o comportamento dos mercados, tivemos altas expressivas que a gente já vai ver daqui a pouquinho. E vamos analisar também a situação e as tendências dos mercados com o consultor de safra de mercado, o economista Paulo Molinari. Bom, antes disso, vamos repassar rapidamente aqui como é que fechou o mercado nesta sexta-feira e na semana. Dólar com retomada de altas nesta sexta-feira. Cotação no mercado de câmbio aqui subiu 0,8%, 0,8%. O mercado fechou a R$ 5,50. Mesmo assim, o saldo líquido da semana foi de queda ainda. A cotação do dólar, comparado com a semana passada, com sexta-feira passada, teve queda de 1,5%, mas houve essa recuperação parcial nesta sexta-feira. Índice Bovespa na B3 com alta, 1 ponto percentual, 120.530 pontos, conforme a gente vê no nosso gráfico. Lá fora, bolsa americanas subindo, o índice Dow Jones da Bolsa Nova York fechou em alta, 0,7%. Petróleo teve um dia de valorização hoje, 1,1% o WTI em Nova York, 1 ponto percentual redondos em Londres, mercado oscilando aqui numa faixa de 62 a 66 dólares o barril em números redondos. Vamos para os mercados de commodities agrícolas, começando pela Bolsa de Chicago. Olha, com uma semana realmente agitada, hoje tivemos um movimento aqui de realização de lucros, depois das fortes altas de ontem na Bolsa de Chicago, mas o dia acabou com um fechamento novamente em alta, uma alta moderada aqui, soja subindo 0,1% na Bolsa de Chicago, e acumulando na semana uma alta de 6,5% no contrato de julho. Boa demanda pela soja americana, foi um fator que fez com que os preços voltassem a subir, depois do movimento de realização de lucros durante o pregão. Continua a preocupação com o aperto nos estoques, sobretudo nos Estados Unidos, e também com o clima americano, que não está ajudando no início, nessa fase inicial de plantio da nova safra americana. Milho, que subiu 4,1% ontem, hoje voltou a subir um pouquinho, depois de um breve movimento de realização de lucros, fechou o dia com alta de 0,2%. O comportamento, na verdade, foi misto, os contratos mais próximos fecharam em alta, os mais distantes com queda. O fato de boa demanda é que deu sustentação ainda esses contratos mais próximos, boa demanda pelo milho americano. E, além disso, e talvez um dos fatores mais importantes nas altas dessa semana, a safra brasileira. A safra brasileira, a segunda safra, que é a principal, bastante a perigo aqui em função de falta de chuvas. Isso vai ser um dos nossos assuntos daqui a pouquinho. E o milho acumulou na semana, mesmo com a pequena alta de hoje, uma alta de 12% para o contrato de maio. Foi um salto forte dos preços do milho, grande destaque da semana em termos de valorização de preços, função de preocupação dupla. Estados Unidos, o clima de lá e o clima brasileiro aqui, que preocupa cada vez mais. Trigo fechou em alta hoje também de 0,2% e acumulou na semana 8,9%, também pela forte alta de ontem, sobretudo. Arroz fechou com valorização de 0,5%, também subiu na semana. Vamos para a Bolsa de Nova York. Algodão com forte alta, 3,2%, também refletindo preocupações com o clima, nesse caso no sul dos Estados Unidos, sobretudo a oeste do Texas, lá, que segue muito seco o clima, condições das lavouras necessitando de chuvas e a perspectiva até de uma redução maior da área de plantio em relação àquilo que foi anunciado inicialmente pelo USDA, o Departamento de Agricultura americano. E na semana o algodão acumulou uma valorização de 4,5%. Café arábica voltou a subir hoje, 1,7%. Basicamente fatores técnicos aqui, mas acumulando na semana uma valorização de 5,6%, também por fatores climáticos, nesse caso, aqui no Brasil. Preocupação com a safra do arábica, sobretudo por falta de chuvas, clima muito seco. Café em Londres teve o mesmo comportamento, pelas mesmas razões, fechou em alta, o robusto, 0,6%. O açúcar fechou no 0 a 0 hoje, mas na semana acumulou uma alta de 1,9%, contrato de julho. Hoje, basicamente, foi uma consolidação aqui, mas continua a preocupação
com a oferta global, tanto por falta de chuvas aqui no Brasil, na região centro-sul, afetando os canaviais, aqui já se fala em quebra, ainda que pequena, e também preocupação com açúcar de beterraba na França, também com quebra na produção de beterraba, se fala em 10%. Tudo isso fez com que os preços subissem muito nos últimos dias, mas no final de semana que foi um pouco mais calmo, o mercado deu uma consolidada, uma acomodada. O que mais? Vamos ainda na Bolsa Nova York. O suco de laranja foi a exceção hoje, fechou em queda, 0,6%. Cacau subiu 0,3%. Boi gordo na B3 voltou a subir, embora no mercado físico a gente esteja vendo aqui um movimento de queda, o mercado afrouxando um pouquinho, mas no mercado futuro voltou a subir, 0,3% no dia e 0,3% também na semana, no acumulado. E o dólar 0,8% de alta, conforme a gente já viu inicialmente. Muito bem, dito isso, vamos para a nossa entrevista do dia. Eu tenho a satisfação de conversar a partir de agora com o meu amigo Paulo Molinari, economista da consultoria Safras e Mercado, especialista em soja, milho, pecuária, sabe tudo. Paulo Molinari, muito boa noite, muito obrigado por nos atender aqui no nosso consultor AgroMais. Paulo, que semana, hein? Como é que você está vendo? Onde é que a gente começa? Vamos começar pelos Estados Unidos? Muito boa noite. Boa noite, Silmar. Boa noite a todos. Bem, mais uma semana, né? O ano não tem sido fácil. Desde aí da virada do ano nós temos tido a cada semana informações novas, né? E essa foi uma semana aí bem turbulenta, né? Nós tivemos vários fatores, né? Esse clima frio lá no meio oeste, mesmo que não tenha plantio nessa terceira semana de abril, não é normal se plantar soja e milho na terceira semana de abril no meio oeste, né? O plantio começa mesmo nas próximas semanas. O mercado precificou o clima muito frio, né, com neve, com geadas, etc. Depois tem aí o conflito entre Rússia e Ucrânia, que pode fechar lá os portos do Mar Negro. O trigo disparou e alavancou o milho também, né? Aí tem a China declarando que vai tentar comprar mais trigo, para tentar substituir o milho na ração. Aí o trigo também ganhou força e também ajudou o milho, né? E o governo argentino aí aprontando mais uma, né? Baixando uma resolução que impõe um monte aí de restrições aos exportadores argentinos e ameaçando elevar as tarifas aí de exportação se os preços continuarem subindo no mercado argentino, né? Como se o mercado internacional não estivesse muito barato. Então, na verdade, a semana aí vem uma combinação de fatores, né, muito agressivos, além da nossa quebra de safrinha, que pela primeira vez na história de Chicago, os Estados Unidos começou a olhar agora a situação da safrinha brasileira como um fator internacional. O Brasil exporta 35 milhões de toneladas por ano, e com essa quebra que nós já vamos registrando, né, de muitas situações aí bem irreversíveis, nós vamos ter que diminuir o nosso porte de exportação em 2021 devido à redução do tamanho da nossa safrinha. Infelizmente, o clima de abril aí está realmente afetando todas as lavouras. Então, basicamente foi uma semana aí com uma certa combinação de fatores. Eu diria que até o carregador do piano foi aí o próprio trigo, né? Com fortes altas lá na Europa, na Rússia, preocupação em exportação aí do maior exportador, que é a Rússia. Isso realmente abalou o mercado de milho de uma forma adicional. Agora, Paulo, falando ainda em milho, você citou a preocupação com a safra brasileira, foi um fator de peso nesse comportamento do mercado essa semana. Vocês fazem estimativas com uma certa frequência aqui sobre o tamanho da safra brasileira. Como é que você está vendo esse cenário? Já dá para falar em perda, em quebra considerável? Como é que está o cenário nesse momento para o milho? Bom, para o milho, vamos começar pela safra americana, né? A safra americana tem muito pouco plantado, então as geadas, as neves que tiveram agora lá no meio oeste, na parte norte, em nada vai afetar o plantio. O plantio do milho realmente começa aí depois, na semana que vem. Até o dia 10 tem que estar perto de 50% da área plantada. A previsão das próximas 2 semanas é uma boa previsão de clima, então vai plantar nos Estados Unidos, vai plantar rápido, né? E não vejo, por enquanto, nenhum problema para o plantio americano. Porém, nós temos um fantasma internacional chamado China.
né? E eu chamo de fantasma porque é um cara que nunca apareceu nas importações de milho e, de repente, num ano, compra 30 milhões de toneladas da noite para o dia e muda todo o contexto de comércio internacional do milho, né? Então, a preocupação com a safra brasileira é de que se o Brasil deixar de embarcar 10 a 15 milhões de toneladas esse ano, algum dos outros exportadores vai ter que cobrir essa posição brasileira, ou seja, a Ucrânia, os Estados Unidos ou até a Argentina, né? Então, o imbróglio internacional do milho, ele caminha nesse sentido, de dizer, olha, o Brasil vai embarcar 10, 15 milhões de toneladas a menos, e vocês aí fora vão ter que se virar em abastecer a China até o final do ano, né? A safrinha brasileira tem um bolsão de seca, né? Esse bolsão de seca vem aqui desde o Paraguai até Minas Gerais, pega todo o centro-sul do Mato Grosso, né? Uma parte aí do sudoeste de Goiás também. Abril está extremamente seco. Semana passada nós tivemos algumas chuvas, mas elas foram muito boas para alguns e simplesmente não existiram para outros, né? Então as lavouras aí estão sentindo, né? Você tem lavoura aí com 4, 5 folhas, você tem lavouras que vão entrar agora na fase crítica de produção, que é polinização e pendoamento no mês de maio, que é a maior parte das lavouras. Você tem lavouras que já estão polinizando e pendoando no meio da seca. Então, tudo isso traz aí uma evidência de quebra. Nós vamos revisar o nosso número na primeira semana de maio, porque nós já fizemos uma revisão no final de março, tá? E enquanto as chuvas não voltarem, não adianta nós divulgarmos um número hoje e daqui uma semana ter que mudar o número de novo por causa da seca, né? Então, realmente, o número de 80 milhões de toneladas para a safrinha brasileira é um número pouco provável nesse momento. A safrinha do Mato Piba, lá Maranhão, Piauí, está indo muito bem, porém, do Mato Grosso para baixo, nós precisamos aí de muita chuva daqui para frente e, infelizmente, os mapinhas das próximas 2 semanas não mostram chuvas para as regiões produtoras. Esse final de semana deve ter uma boa chuva no Paraguai, mas, por incrível que pareça, essa chuva não entra sequer para o Paraná, sequer para o Mato Grosso do Sul, né? Tem uma boa previsão de chuva para o centro-norte do Mato Grosso, para o início da semana, pode dar uma boa ajuda na safrinha em parte do estado, né? Mas assim, São Paulo a situação é muito crítica, Mato Grosso do Sul, norte do Paraná, nós realmente vamos ter aí algum tipo de perda na safrinha, e quanto mais tardiamente vem essa chuva, maior a probabilidade do aumento dessa perda de produção. Pois é, já tivemos perda também na safra de verão, né? Então, realmente a situação do milho, e mesmo que se tivesse uma safra boa dessa safrinha, que só vai ser colhida lá a partir de julho, tem um hiato agora que realmente está extremamente complicado, né, Paulo? Você que acompanha também o mercado de carnes, o pessoal de frango e da suinocultura muito preocupado. O governo acabou de liberar a importação sem imposto de fora do Mercosul até dezembro. E aí, vai ver muito milho importado, Paulo, ou não vai mudar muito a situação? Infelizmente, o pessoal ainda tem essa visão de que a colheita da safrinha esse ano vai ser em julho. Ela não será em julho. Nós vamos ter um pouco de colheita em junho, um pouquinho de colheita em julho, mas o nosso forte da safrinha, mesmo que seja uma safrinha menor, mas nós vamos ter colheita, né? Ela vai ocorrer lá por agosto, setembro. Então, é uma safrinha mais tardia e até o mês de julho nós teremos ainda a nossa dificuldade de abastecimento interno. Agora, se nós colhermos uma safrinha aí de 70 milhões de toneladas, que é uma quebra forte de safrinha, né? São 70 milhões de toneladas que entram no mercado em agosto, setembro, né? Mas não é junho, não é julho. É uma colheita de agosto, setembro. E ela é suficiente para atender o mercado brasileiro tranquilamente até o final do ano, né? O nosso grande problema é realmente daqui até entrar essa safrinha, até julho. E aí nós precisamos realmente de que o mercado brasileiro
buscasse o canal de exportação. Bom, o governo, mais uma vez, atendeu aí a demanda do setor e reduziu a TEC de 10% de tarifa extra-Mercosul. O problema é que essa decisão ela é inócua, porque nós nem computamos esse cálculo, essa tarifa, no cálculo de importação, certo? Então, hoje é muito caro importar milho americano, tá? Porque ele custa hoje 110, 112 reais cifre na indústria. Então, mesmo que você tenha disponibilidade no mercado americano, e tem, né? O problema é o custo, né? E não é a tarifa de importação que acentua esse custo. Agora, tem bastante milho na Argentina. A Argentina está colhendo a safra, uma safra de 46, 48 milhões de toneladas, não precisa ir para os Estados Unidos para comprar milho, né? O milho argentino está hoje quase 10 dólares mais barato que o milho americano. Então, vai comprar milho na Argentina. A Argentina tem milho disponível. Quanto custa o milho argentino? 103, 104, 105 reais posto na indústria. Esse é o preço de mercado. Se fosse fácil importar milho nesse momento, certamente o mercado consumidor já teria importado, né? Então, a grande barreira que nós temos hoje para a importação de milho é o custo de importação, né? É o preço de importação. O preço da Argentina, essas altas de Chicago também tem batido no mercado argentino, né? O nosso câmbio, as nossas tarifas de internalização aqui de milho, tudo isso acaba pesando no custo, né? Então, por que não importamos ainda? Primeiro, porque o setor não tomou a decisão, está esperando o mercado se abastecer sozinho, mas o mercado não vai conseguir se abastecer sozinho até julho. E a Argentina está colhendo a safra agora. Então, o momento de se comprar milho argentino antes que o governo argentino tranque as exportações é agora, né? É um navio que pode chegar em maio, pode chegar em junho, pode chegar em julho, né? Mesmo que seja caro, mas ele ajuda a abastecer o mercado brasileiro e ajuda a controlar preços, né? Se nós ficarmos só colocando notícias na mídia, isso não vai derrubar preço do mercado interno, né? Nós precisamos aí de decisão efetiva em relação às importações. Muito bem. Então, o cenário que você traça aqui realmente é complicado nos próximos 3 meses, né, Paulo? Em função desse aperto na oferta aqui, mas com tendência, pelo menos, se não tiver quebra adicional na safra, a situação se regularizar só a partir de agosto. Paulo, a gente fica por aqui, que o nosso tempo está curto. Quero agradecer muitíssimo a sua participação mais uma vez aqui no nosso Consultor AgroMais. Uma boa noite, bom final de semana, Paulo. Obrigado, Silmar. Um bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, vamos de frente com o nosso Consultor AgroMais desta sexta-feira, final de semana. Vamos conferir rapidamente aqui o nosso mercado físico. Estou vendo aqui o fechamento do mercado interno de soja hoje, com altas. Preço de estáveis é um pouco mais alto, mas pouca coisa. Porto Rio Grande subiu R$1 para 184, Paranaguá 183, ficou estável. O interior em Passo Fundo, um aumento de R$1 para 179, Cascavel subiu 1,50 para 176,50, tudo é mercado disponível aqui, mercado de lotes. Rondonópolis, Mato Grosso subiu R$1 para 172, Rio Verde e Dourados ficou estável em 165 nos dois casos. Boi gordo no mercado físico cedeu um pouquinho em São Paulo, hoje ficou na faixa de 314, 315, R$1 a menos, mas no mercado futuro, como a gente viu aqui, seguiu até subindo um pouquinho nesta sexta-feira e na semana também no saldo líquido. Bom, em frente com as nossas notícias, olha, hoje foi o encerramento daquela cúpula dos líderes para tratar de clima. A reunião começou ontem, reunião virtual, né? Convocada pelo presidente americano Joe Biden. Hoje foi o encerramento e o presidente americano fez um pronunciamento no encerramento do evento. Vamos ver um resumo do que ele falou. No encerramento da cúpula virtual, o democrata disse que o evento representou um grande progresso. Biden falou ainda que mais esforços são necessários por parte dos governos e do setor privado para garantir uma transição suave para um futuro de energia limpa. Também anunciou parcerias com a Índia, Reino Unido e Emirados Árabes Unidos, ligadas à transição de uma indústria mais limpa, à redução de emissão de gases e inovações
em agricultura. E o governo brasileiro, depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro nesse mesmo evento, agora começa a colocar em prática as metas lá, detalhar as metas anunciadas pelo presidente, a redução das emissões aqui no Brasil. E isso foi prometido agora pelo próprio, inclusive com a participação do ministro do Meio Ambiente. Vamos ver. Para o Brasil acabar com o desmatamento ilegal até 2030 e zerar as emissões de gases do efeito estufa até 2050, o ministro do Meio Ambiente afirma que o governo vai concentrar as ações em duas frentes. Ele se dá tanto sob a ótica do comando e controle, quanto dos incentivos econômicos e das medidas estruturantes que precisam ser feitas. Dentre elas, como a gente já sabe, a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, a bioeconomia, o pagamento pelos serviços ambientais. Para alcançar as metas, o Brasil depende de ajuda financeira de outros países, que para isso querem primeiro ações concretas do governo. O presidente Bolsonaro afirmou que vai dobrar os recursos destinados a fortalecer as fiscalizações, mas não detalhou valores, nem deu prazos. O orçamento previsto para o Ministério do Meio Ambiente em 2021 é de 1 bilhão e 700 milhões de reais, o menor dos últimos 20 anos, reflexo também da crise fiscal agravada pela pandemia. Para o chefe-geral da Embrapa Territorial, o tom moderado do presidente e os compromissos assumidos são um avanço para o Brasil. O que foi apresentado pelo presidente da República surpreendeu. Ele foi além do que muita gente esperava, não é? Ele foi muito propositivo. Acho que foi muito positivo para o Brasil. Mostra que, apesar de ser um país com muita energia renovável, que contribui muito pouco nas emissões, ao contrário da China, de outros países que contribuem muito e que só estão assumindo compromissos bem lá para frente, nós apresentamos isso. O Fórum Conexão Band News com o jornal New York Times, que ocorreu nesta quinta-feira, discutiu o papel das parcerias internacionais e também o agronegócio. Durante o evento, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou sobre o potencial de crescimento do agronegócio brasileiro. Nós estamos crescendo aí cada vez mais em produtividade. Nós podemos irrigar, ainda irrigamos muito pouco. A irrigação pode fazer com que a nossa produção aumente em muitas vezes. Nós temos aí a nossa pecuária, que cada vez tem sido também mais tecnificada, diminuindo aí o tempo, aumentando a qualidade da sua produção, né? E nós ainda temos muita área a ser incorporada, áreas de solos que foram degradados e que agora nós estamos aí incorporando à nossa produção. Então, eu penso que o Brasil vai continuar crescendo com a sua agricultura e a sua pecuária. Nós temos aí uma previsão de crescimento para esse ano de 7,5%. Eu tenho indicativos que a próxima safra será uma safra também, ainda não temos os números fechados, mas pelo acompanhamento que nós temos da compra de fertilizantes, nós devemos também ter uma performance muito boa para essa safra que se iniciará no segundo semestre do ano que vem. Os preços das commodities hoje são muito bons, o que animam o produtor rural a plantar mais, a crescer a sua produção. Esse ano nós tivemos aí um valor bruto da produção de mais de 1 trilhão, né? Ultrapassamos aí 1 trilhão, crescemos o nosso volume em mais de 273 milhões de toneladas de grãos, né? Então, o Brasil vai continuar a ser um grande provedor do mundo e dos países que precisam alimentar a sua população. Então, esse é um papel importantíssimo que o Brasil, juntamente com a China e outros países, vão ter que continuar a se desenvolver e aumentar as suas produtividades. Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o nosso consultor AgroMais desta sexta-feira, torcendo para que as chuvas voltem aqui
irrigar nossas lavouras de milho, que estão numa situação crítica aqui em algumas regiões, conforme a gente acabou de ver na nossa entrevista, mas os agrometeorologistas estão dizendo que está muito complicado o cenário, previsão de chuvas irregulares, poucas chuvas e também de forma irregular. Então, o cenário não é muito bom, pelo menos neste momento, em relação aos próximos dias. Vamos ficando por aqui, uma boa noite, bom final de semana e até segunda-feira.